Gente, essa semana nós percebemos aí a questão da mudança aí dos líderes do PCC e aí veio à tona o pacote, né? O pacote do ministro Sérgio Moro de combate à criminalidade. Nós estamos recebendo aqui também o advogado Vitor Lucchesi, que vai fazer um raio-x aqui desse pacote. Vamos fazer um bate-papo bacana aqui sobre esse assunto que é muito importante, gente, muito importante. Doutor Vitor Lucchesi, boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Vamos começar falando sobre o crime organizado, porque essa semana nós tivemos uma decisão, ao meu ver, histórica. Eu até falei que das decisões mais importantes da história recente brasileira no combate ao crime organizado foi a transferência do Marcola e os demais líderes do PCC, que eu também acho uma bobagem não falar o nome da facção. Existe, pra que não vai falar? Como algumas emissoras não falam, a gente tem que conhecer o inimigo. Pra combater o inimigo tem que conhecer, ele tem nome sim, PCC. Enfim, transferiram o Marcola e os outros 20 líderes para presídios federais isolados, completamente isolados, né? Primeiros 60 dias isolados, sem comunicação nenhuma com o mundo exterior, deram um duro golpe aí na liderança do crime organizado. E esse é um dos principais pontos do pacote do ministro Moro, que é o combate ao crime organizado. Vamos começar falando sobre o crime organizado. Qual que é a análise que o senhor faz, né, sobre o pacote do ministro Moro, começando aí pela questão do crime organizado? Olha, Renato, em primeiro lugar, o que o pacote visa? A efetividade da justiça. Efetividade da justiça, o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Quem que se furta hoje a cumprir pena no Brasil? Os peixes grandes do crime organizado, do tráfico, da corrupção, são eles que se furtam a cumprir penas hoje. Mas o Moro, ele não olhou só para cumprir pena e para efetividade da justiça, ele também olhou para a melhora na investigação criminal, que hoje é o olhar mais atento desse projeto anticrime em relação às organizações criminosas. Porque ele cria figuras do agente infiltrado, que é um agente policial que vai ali fazer aquele trabalho investigativo, cria um tipo de, entre aspas, flagrante armado, onde o policial vai armar uma situação para que o bandido se revele bandido e aí sim ele seja punido, porque hoje é muito comum que o bandido escape de uma pena ou de qualquer apuração criminal por flagrante armado. Também isso tem muito nos Estados Unidos, né? A gente vê até nos filmes aí. Sim, ele se baseou bastante nessa escola do common law americano, que é diferente do nosso sistema romano-germânico aqui. O Moro, como ele estudou em faculdades americanas, ele aprendeu esse lado norte-americano, né? De lidar com inteligência para prever, né? Atos criminais antes que eles aconteçam, também com a punição rigorosa, ele vai para uma vertente de punição e não essa vertente da pena como o primeiro fundamento, a ressocialização, né? O primeiro fundamento americano da pena é a punição, de fato, e isolamento daquele cidadão que não pode viver em sociedade. O Moro também é voltado para destruir as organizações criminosas. Você citou o PCC, ele coloca nesse anteprojeto de lei, nominalmente ele cita, para definir melhor o que é uma organização criminosa, não mais só como se define hoje, uma organização de mais de 4 pessoas, 4 ou mais pessoas que se reúnem com divisão de tarefas para cometer um crime. É uma definição genérica, né? Eu posso escapar. Pode dar margem para muita coisa, margem para entrar e margem para sair. Exatamente, Renato. Então agora ele vem com o quê? A organização criminosa passa a ser a definição antiga, mas o PCC, o ADA, amigo dos amigos, né? O Comando Vermelho, ele cita nominalmente até as milícias, né? Porque tem várias aí que a gente não prevê quantas vão surgir mais. Então fica uma definição bem clara do que é milícia, isso aliado a toda a nova forma de lidar com os presos, porque o preso agora, automaticamente, ao entrar no presídio para cumprir pena, ele vai ter que fazer o banco de dados de DNA, que é uma coisa que já existe no Brasil, não é cumprida, porque o preso costuma se negar a fazer isso. E eu acredito que, assim, por que se negar a fazer um banco de dados de DNA se isso é usado em vários países, né? Para investigação criminal, uma coisa óbvia, né? Os homicídios aí poderão ser de repente solucionados, né? Caso estão aí arquivados, estão parados. Exatamente, em confronto com o policial, aquele criminoso, ele deixa ali sangue, rastros ou então digitais que seja.
Hoje é um banco de dados praticamente arcaico. A pessoa tem que procurar digital por digital na Polícia Civil. Isso é impossível. Agora, com um banco nacional de dados de DNA, de coleta de sangue, amostra de sangue, cabelo, até mesmo a digital dele lá registrada, vai ficar mais fácil de encontrar esses criminosos. Agora, outra coisa que chama atenção e eu achei importante é a questão do isolamento dos líderes do crime organizado. A gente viu agora na prática, né? O Marcola tá lá para o norte do país, isolado. E o senhor acredita que essa é uma medida importante? Porque hoje a gente vê aqui na Nelson Gria, do nosso lado aqui, o Chacal que estava aí recentemente aí, o camarada preso, mais de 100 anos de pena, com celular, comandando sequestros, comandando diversos crimes, diversos roubos, comandando o próprio filho para roubar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que combater, né? É, claro. Eu acho que esse isolamento parte daquela dinâmica de se evitar que a cadeia vire uma universidade do crime ou então um escritório do crime, né? Onde a pessoa controla ali. O cara aí fica até melhor, que ninguém vai matar ele lá dentro. Tá protegido pelo Estado, bancado por nós cidadãos, né? Ele tá tranquilo, né? Mas agora essa mamata aí vai acabar, porque com isolamento e outra, não vão ser soltos mais os presos contumazes. Hoje no Brasil, a gente tem um problema de reincidência altíssimo. O bandido sai pela porta da frente da delegacia, já tá cometendo crime de novo. Aliado à prescrição penal, que é muito fácil de se obter no Brasil, né? O decurso do tempo com aquele volume de processo acontece demais. Agora o preso em flagrante, se ele for contumaz, se ele sempre tiver cometendo reiterados delitos, ele vai ficar na cadeia, ele não vai sair pela... Tem os benefícios. De forma alguma. Também isolando o preso, a gente vai tirar essa flexibilidade que ele tem, né? De saber o que está acontecendo na região dele. Como é que lá em Rondônia ele vai controlar o que está acontecendo em São Paulo? Difícil. Isso que a gente espera também, que acabe essa mamata do celular nas cadeias, que hoje eu falo que na Nelson Gria tem mais WhatsApp do que aqui fora, tem mais celular dentro da cadeia do que fora, né? O preso ele tem que ficar incomunicável em regra, né? Claro que ele deve se comunicar, tem o direito de se comunicar com o seu advogado que está, né, dando ali continuidade à sua defesa, que é um direito constitucional dele. Mas fora isso, fora de conversar ali com o advogado, de cuidar da sua defesa, ele não tem nada que tá em contato com o mundo, né? Ele foi isolado da sociedade por um motivo. A pena tem essa função também, de isolá-lo da sociedade. Agora vai ter que ter juntamente com o pacote, um investimento no sistema prisional, né? Isso é uma outra realidade que os governos, tanto o federal como os estaduais, vão ter que investir, né? O projeto prevê que todo aquele crime que gerar algum produto, que gerar algum lucro pro bandido, pro criminoso, esse percentual que ele auferiu de lucro ilícito vai ser investido não mais no Tesouro Direto, no Tesouro Nacional em geral, mas vai ser investido diretamente no fundo para financiamento penitenciário. Então, eu não sabia disso. O Moro ele já pensou em tudo, porque não adianta a gente combater o crime prendendo bandidos, né? E não munindo o Estado, né? Daquela condição de fazer com que ele cumpra a pena corretamente. Outro ponto importante é a questão da legítima defesa, trouxe polêmica para todo lado aí. Então a gente não pode fugir das polêmicas, tem que botar o dedo na ferida. Qual a posição do senhor sobre a questão da legítima defesa? Depois nós vamos falar também da questão policial, mas a legítima defesa. Olha, eu acho que nesse ponto ele só consubstanciou com um conteúdo maior, porque já era previsto na legislação, né? Que a legítima defesa é um instituto daquele que está se defendendo de alguma agressão iminente, né? Ou direitos. Ele não pode simplesmente cruzar os braços e esperar morrer ou esperar ser roubado. Essa nova previsão, ela não dá salvo-conduto para matar a pessoa em qualquer circunstância. Não é simplesmente dar um cheque em branco para um policial ou para um cidadão sair matando. Ele vai poder reduzir a pena pela metade ou nem ter pena aplicada caso a ação dele seja decorrente de excusável medo, do forte emoção e surpresa, que são momentos em que como é que eu vou cobrar uma conduta diversa de um agente que está se defendendo se ele está, por exemplo, na mira de um revólver, ou no caso lá do cunhado da Ana Hickman, né? Foi surpreendido daquela maneira por um maníaco que ansiava matá-la. Como eu vou cobrar como julgador, né? Se eu fosse um julgador, como é que eu cobraria uma conduta diversa dele? Surpreendido daquela maneira, a única conduta que ele poderia ter na emoção, né? Naquela violenta emoção,
era atirar e tirar a vida, infelizmente, né? Ou felizmente, porque deixou de cumprir, de cometer novos ilícitos esse cidadão aí que faleceu. Eu não posso cobrar uma coisa diferente disso. A pessoa, ela tá ali com os nervos à flor da pele, com familiares, né? O momento é vida ou morte. E ele tem que escolher, ou vivo eu ou vive o bandido. E ele escolheu viver e matar o bandido. Agora, a questão das mortes em decorrência de operações policiais, né? O excludente de ilicitude. Muita gente também fala, mas isso é carta branca pra polícia matar. Não é bem assim, né? A gente sabe que numa operação policial, são questões de segundos, né? Frações de segundos, onde a vida e a morte estão separadas por uma linha tênue, né? O excludente de ilicitude, na verdade, ele é aquilo que o presidente Jair Bolsonaro elencou bastante na campanha, né? Ele falou isso várias vezes, o policial precisa de segurança jurídica para trabalhar. O que acontece? Quando o policial tá ali numa operação, se ele sente medo de agir, se ele sente receio de agir pelo rigor da justiça contra ele que virá, ele vai acabar tendendo a não cumprir a missão dele. Agora, isso não é um salvo-conduto, olha, saia e mate todo mundo, né? Não adianta ficar falando que o projeto prevê isso. Longe disso, o próprio ministro Sérgio Moro falou várias vezes, o projeto não dá salvo-conduto para matar. O projeto simplesmente dá uma segurança maior ao policial de se defender em juízo, caso ele cometa algo que, à luz de uma visão garantista, seja um excesso. Mas como eu não posso chamar de excesso um policial atirar em alguém que está mirando a cabeça do inocente, por exemplo. Como é que eu vou chamar isso de excesso? Alguém que tá com um fuzil na mão. O sujeito que tá com um fuzil na mão, ele já representa uma ameaça grande demais para eu titubear. Como é que eu vou esperar que o policial pense, será que se eu atirar aqui e cumprir essa tarefa aqui, eu vou estar cometendo um excesso? Eu não posso deixar o policial sem segurança de agir. E tem um ditado aí popular entre os policiais que é melhor ser julgado por um homem de capa preta do que ser carregado por 6 pessoas no caixão. É verdade. E aquela questão, né? Todo mundo, quando tem a vida posta em risco ali, a sua vida ou a vida de terceiros, ele não vai pensar 2 vezes, né? Se ele tiver notando que o outro agente está motivado pelo crime e ele motivado pela justiça, é claro que ele vai agir primeiro. 5h55. Muito obrigado ao Dr. Vitor Luquezzi pela entrevista aqui no Itatiaia Patrulha também. Dá pano pra manga esse projeto aí, tem muita coisa pra conversar. Foi só uma primeira conversa. Hoje foi bom o programa, deu pra gente bater uns papos bacana, né? Diferente, porque no dia de semana o bicho pega, é tão quente pelando que não dá nem tempo da gente aprofundar. Hoje deu um tempinho aqui, quero ouvir sua opinião no Facebook do Itatiaia Patrulha, porque lá o assunto continua. 5h55. Gente.